E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 15 de junho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, em FUT, hoje a alta de 0,43%, vocês veem o candle que eu deixou aqui no dia de hoje. Esse candle, vocês veem aqui um pouco de, assim, nos últimos 2 dias, né, um pouco mais de força vendedora tentando segurar esse movimento, né, e um ponto importante, que para os vendedores seria justamente 122,764, que está próximo aqui desse ponto, bem como o segundo alvo do pivô, que seria 123,708. Então, o movimento aqui continua de alta. Guiando aqui pela média de 3, vocês veem um movimento forte, né? Então, ainda não perdeu essa média. Interessante o que? O movimento de reversão um pouco mais claro. Então, caso chegue realmente a tocar aqui nessa resistência, deixe aqui um candle mostrando força, com volume, um candle que engolfe os demais, ou então deixe um candle com um pavio, uma sombra aqui muito expressiva, mais ou menos assim, já deixaria aqui um sinal já dos vendedores entrando em ação, né? A princípio continua esse movimento, o volume está bem interessante, né? Então esses últimos 3 dias aqui, 3 dias com volume acima da média. Olhando aqui o tempo gráfico semanal, também é um movimento forte. Então a gente tem aqui 3 semanas de briga, tentando segurar aqui nessa região, depois 2 semanas com movimentos um pouco mais fortes. Tem que ver como é que fecha amanhã, né? Provavelmente deve chegar aqui nesse 122,764, que é um ponto importante. Então, até que pelo semanal vocês conseguem visualizar um pouco melhor isso daqui, ó. Então, seria aqui mais ou menos o terceiro ponto aqui dessa resistência, né? Então, seria aqui um ponto importante para, de fato, observar como é que o mercado se comporta. Quanto ao Ibovespa alta hoje de 0,13%, já não foi uma alta tão expressiva. Deixou aqui um candle que lembra um pouco um doji, né? Então vocês veem aqui uma briga forte nas extremidades desse candle. O volume do Ibovespa aumentou bem nesses últimos dias, então está interessante. O OBV também, da mesma forma. Então aqui é observar também esse ponto aqui, 119,975, é um ponto bem importante aqui nessa região. E voltando aqui um pouco, né, que eu havia traçado aqui o terceiro alvo desse pivô, o segundo alvo é praticamente aqui nessa região, né? Então, o segundo alvo seria 119,548, que foi o toque de hoje. Chegou aqui no segundo alvo do pivô. O terceiro alvo, como vocês estavam vendo, é um pouco mais acima, né? Deixa eu até puxar um pouco aqui para trás. O terceiro alvo seria já nos 126.500, 7.000 pontos para cima. Em relação ao tempo gráfico semanal, parecido aqui com o índice futuro, vocês veem aqui uma região que tem topos anteriores, né? Então aqui superou um pouco, mas depois houve um engolfo. Então aqui nessa região vocês veem um candle aqui engolfando. Aqui, movimento semelhante e está bem próximo novamente desse ponto. Então um gráfico aqui um pouco mais limpo, né, sem as médias, vocês conseguem observar isso. Então aqui, movimento forte de venda. Aqui também um movimento forte de venda. Então seria aqui o quarto ponto desse histórico recente, né? Então é observar como é que vai se portar nesse 119.975. Com relação aos ativos, o primeiro de hoje é Pets. Sempre comento esse ativo, né? Um ativo que eu olho praticamente todos os dias, então é um ativo que tem ficado aqui nessa região. Vocês veem esse retângulo um pouco maior. Quem estiver comprado, caso perca aqui essa região, é importante observar, analisar se faz uma parcial, se compensa seguir com o ativo até o final dele, né? Então até deixar aqui um suporte importante, porque esse suporte aqui desse retângulo menor é um suporte que tem segurado bem e a resistência aqui é superior. Então, nada de novo em PETs, hoje queda de 0,27%. JBS subiu um pouco mais hoje, né? Subiu 0,77%. É um ativo que está aqui em cima de uma média de 80, então tem segurado bem aqui. O volume nos últimos dias não tem sido assim tão interessante, né? Desse período aqui já foi bem mais. Eram dias com volume pelo menos acima da média, né? 2 vezes acima. Então, recentemente o volume um pouco mais baixo. Candles também mostrando aqui muita briga, né? Então o dia de ontem esteve caindo bem.
deu uma recuperada, hoje também tem ficado brigado aqui nesse ponto. Então, segue aquele alvo, né? Então, a gente falando aqui de um pivô, o alvo estaria bem mais acima, mas sim, é importante observar esse tipo de movimento, né? Então, esses últimos candles não animam muito, bem como esse volume, né? Que diminuiu. Então, aqui a gente tem como alvo, que seria o pivô, né? A formação dele, o primeiro alvo, 18,90. Então, não está tão longe assim do primeiro alvo. Próximo ativo, Marfrig. Marfrig hoje é alta de 2,03%. Marfrig tem um alvo aqui de um trap nos 8,77. E olhando aqui o tempo gráfico mensal, né, aqui onde tem um trap, agora está tocando justamente na média de 9. Então, uma média importante, uma média que vem bem inclinado. Faz tempo já que não toca nessa média. Então, a última vez que tocou foi aqui em cima, né? Depois caiu bastante. Tem que ver como é que se porta aqui o preço nessa região. Se superar bem, superar com força, aí é caminho livre, né? Pelo menos até o alvo do trap. Próximo ativo, Azul 4. É um ativo que hoje subiu 0,5. Eu tenho assim como segundo alvo os 22,69. Mas é um ativo que já apresenta um pouco de divergência também, né? Então, ficar de olho quem estiver nele, guiar pela média de 3, pela média de 9 também, que também é próximo. E caso chegue aqui nessa região, importante aqui talvez até fazer uma parcial, colocar um pouco de dinheiro assim no bolso, né? Mas interessante aqui o movimento de Azul. Próximo ativo, Açaí. Açaí comentei ontem, né, que tem um trap no mensal, o stop ficaria caro. Hoje subiu 2,92%. O alvo desse trap nos 16,23. Lembrando que só vai ter uma média aqui próxima aos R$ 15,49 pelo gráfico mensal. Pelo semanal, movimento forte. Quem estiver dentro, é interessante estar guiar pela média de 3, né? Deixa eu ver como é que está aqui no diário. O tempo gráfico diário está superando aqui a média de 80, então é importante, que é um ponto que geralmente segura realmente. E se você guiar pela média de 3, pode buscar aqui o alvo, né? Então está interessante o ativo, o volume melhorou muito nos últimos dias. O OBV já mostra um pouco de divergência em relação a esse ponto aqui, né? Então, a princípio, pelo menos desse ponto aqui, mostra uma divergência de superação, levando em consideração o preço anterior. Próximo ativo, CCRO, subiu hoje 0,85%. Um ativo que está aqui no topo de uma consolidação. Interessante para quem está comprado, que também tem lateralizado aqui em cima, né? Então, semelhante a Pets, acho que Pombo também fez um ponto assim, interessante, ficou lateralizando antes de romper com força e buscar o alvo do retângulo. Então, quem estiver comprado é um ponto importante. Lembrando que é um ativo que tem divergência de baixa, tá? Então, mesmo que esteja aqui em cima, vocês vendo aqui o ativo indo para cima, o OBV, sentido contrário. Então, aqui, justamente nessa região, realmente um ponto importante. Caso deixe aqui um candle engolfando, deixe um candle muito feio, aí já acreditaria um pouco mais nessa resistência, né? Então, vai depender muito da briga aqui nesse ponto. Quem estiver comprado, interessante observar, seria acima desse R$ 14,41. Seria aqui um ponto importante, já que essa resistência se transformaria em um suporte. Bom. Próximo ativo, Localiza, Rent 3. Ativo que tem segurado aqui, né, no topo. Então, vocês veem que após a superação, deixou um candle aqui engolfando os dois anteriores, depois um candle maior de força. Ontem subiu um pouco, hoje caiu 0,66%. É um ativo que havia apresentado uma divergência no BV, agora já acho que nem fica tão claro assim, né? Está um pouco mais lateral aqui nesse ponto. Então, o BV lateral, preço do ativo também um pouco lateral aqui nesse ponto. Importante o quê? Lateralizar aqui para buscar um rompimento, ou que deixa aqui um candle realmente muito feio e aí deixa um sinal para buscar o fundo aqui desse retângulo. Próximo ativo de hoje, Idux 3, é um ativo que está muito forte. Ontem já havia subido aqui 9%, quase 10%. Hoje subiu mais 5,57%. É um ativo que o OBV não mostra sinal de divergência de baixa, então o OBV segue forte junto com o ativo.
Inclusive, se vocês levarem em consideração esse topinho aqui com o OBV, agora praticamente na mesma região, mas o OBV já acima, né? É um ativo que tinha como terceiro alvo do pivô 11,64 e simplesmente foi embora. Ponto importante para quem está comprado é que durante esse período aqui não perdeu a média de 3. Então, guiando pela média de 3, pode ser alcançado um resultado inclusive superior à da projeção do pivô, né? Então, quem estiver comprado a guiar o trade, quem estiver vendido a prestar muita atenção, já que agora superou essa resistência aqui, né? Então aqui era um ponto importante também, superou, então ficar de olho em pontos semelhantes, né? Porque pelo semanal já não tem nenhuma média assim para segurar. Mensal, a média de 80 estaria nos R$ 20,93, então ainda tem um pouquinho de chão. Próximo ativo de hoje, Suzano, SUSB3. Suzano é um ativo que tem deixado aqui, estou olhando hoje um pouco mais de calma, vocês veem aqui nessa região o OCOI, pelo tempo gráfico diário, aqui nesse fundo, ombro esquerdo, aqui seria a cabeça, aqui nessa região, e aqui o ombro direito. Então, aqui vocês veem esse desenho, né? Nesse ponto, o alvo praticamente deve ter alcançado, mas que agora também pode estar fazendo um OCOI no semanal. Então era esse aqui o cenário que eu observei, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito aqui nesse ponto, estaria aqui próximo à linha de pescoço. Então, caso confirme esse OCOI, o alvo seria justamente da cabeça projetada para cima, né? Então provavelmente próximo a esse topinho aqui anterior. Pode deixar uma entrada bacana, Suzano. Em relação ao tempo gráfico diário, o volume aumentou aqui nos últimos dias, está interessante. O OBV não mostra nada assim, na verdade mostra um pouco de divergência de baixa, né? Então o preço do ativo aqui em cima, o OBV um pouco abaixo aqui desse topo anterior. Então tem uma leve divergência de baixa aqui nesse OBV. Próximo ativo de hoje, TOTS 3. TOTS é um ativo que está aqui dentro de um canal, né, assim, na minha concepção. Tem segurado aqui em cima. É parecido com Localiza, parecido com PETS. Quando começa a lateralizar no topo, eu já fico pensando que pode vir um rompimento, né? Então aqui a gente tem uma divergência no OBV, uma divergência de baixa. Então o preço do ativo subindo, enquanto o OBV, sentido contrário. Entretanto, o volume melhorou, né? Então, o volume está forte aqui no ativo. Então, quem estiver comprado, ponto importante de compra, seria a superação, principalmente aqueles R$31, eu imagino, que pode ser uma resistência anterior boa. Porque, vamos lá, aqui como pode ser uma resistência boa, a mera superação aqui desse canal deixaria aqui um caminho curto, né? Então, digamos que a gente espere que a superação do canal, pegando aqui desse ponto, seria 3% para encontrar uma resistência forte. Então, importante o quê? Que supere aqui esse ponto, deixe um candle interessante, deixe um volume como do jeito que está agora, né? Está numa evolução aqui, o volume tem subido legal. E que esse OBV dê uma recuperada. Então, é interessante isso nesse ativo. Já também nesse ativo também, aqui um ombro cabeça ombro invertido, um pouco mais forçado, mas pode ser também, né? Dentro de um padrão gráfico lateral, geralmente aparecem outros padrões, então é aguardar aqui a superação, ver se deixa um sinal tanto de venda para buscar o fundo do canal, como de compra, né? Caso haja superação daqui. Então, um ponto sim importante nesse ativo. Último ativo de hoje, Klabin, KLBN11. Klabin também é um ativo que deixou aqui um OCOI, aqui em cima, né? Então, vocês veem aqui o desenho dele. Superou, acho que praticamente deve ter chegado aqui no alvo. Então, puxando aqui, bateu no alvo hoje. É um ativo que estava com uma divergência de baixa, né, no OBV, o OBV já deu uma recuperada, ainda um pouco divergente para queda, mas já melhorou bastante. E o volume melhorou muito nesses últimos dias, né? Então, quem estiver no ativo, interessante guiar pela média de 3, mesmo que já tenha chegado no alvo, que é um ponto importante, e ficar de olho em relação a esse topo anterior.
topos anteriores geralmente se tornam boas resistências, né? Então são pontos em que os vendedores já esperam para fazer algum tipo de operação ou os compradores para realizar lucro. Então aqui vocês veem que tocou aqui bem próximo a essa região, já teve um pouco de força vendedora. Então observar, tá? Quem estiver no ativo. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.